dia recheado de bênçãos e alegrias para todos vocês. Eu sou a pastora Ana Maria Rosisca, sou terapeuta cristã, atuo na área de cura e libertação. E assim, Deus é bom, Deus nos ama e Ele tem planos para a nossa vida, Ele tem projetos que se encaixa, como eu já falei várias vezes, com as nossas digitais. Quando Ele fez a nossa digital, tinha algo preparado só para nós. E eu vejo falar muito sobre a questão do divórcio. Eu sou ministra do Casados para Sempre, na Universidade da Família, e eu sou divorciada. Oi, como que é isso? Como que é isso, pastora? Como é que você, sendo divorciada, quer ensinar como ser casados para sempre? Na verdade, nós precisamos compreender que a Bíblia, só a Bíblia, pode nos ensinar como ser casados para sempre. Não é verdade? Ela tem a direção correta, a família é um projeto segundo o coração de Deus, e Deus tem planos para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa casa. Mas sobre divórcio, eu posso falar um pouquinho sobre as consequências do divórcio, tudo que nós temos que enfrentar quando nós casamos até que a morte nos separe e de repente uma confusão, uma briga, uma intriga acaba nos separando, não é verdade? E como é difícil depois do divórcio. O nosso crédito, se acaba. Eu lembro que eu falei para o meu sogro, que não é do meu primeiro casamento, é do meu casamento de hoje, que eu estava fazendo um estudo sobre casados para sempre, e ele disse assim: o primeiro não foi para sempre, por que esse seria? Então, o divórcio traz algumas consequências para nós, para o nosso dia a dia. Isso sem contar a questão com os filhos, não é? Quando nós nos casamos e divorciamos e temos filhos e contraímos novas núpcias, novo casamento com uma pessoa que também está divorciada e teve filhos. Se é difícil, presta bem atenção no que eu vou falar, se é difícil você educar o seu filho e dá tudo certo quando é o pai e a mãe, quando ele tem o mesmo pai e a mesma mãe, quando os irmãos são todos do mesmo pai e da mesma mãe, é difícil. Agora você imagine depois do divórcio, que tem um segundo, que tem o padrasto, que tem a madrasta. Isso sem contar as festas, os aniversários, os casamentos. Meu Deus do céu, são muitas coisas para falar. Como enfrentar o casamento? Quem leva o filho no altar? A madrasta, que muitas vezes foi a que educou, ou a mãe, que foi a que gerou? Onde está? Onde fica o nosso valor? Quem leva a filha? É o pai que gerou ou o padrasto que criou? Oi, é muito difícil. E se os netos? Meu Deus do céu. Então, quando eu falo de divórcio, quando eu falo de casados para sempre, eu pontuo bastante todas as consequências que o divórcio traz para a nossa vida e que não dá para deletar. Mas hoje eu quero falar de uma mulher que sofreu alguns divórcios. Como a Bíblia, como Deus a vê, como Deus, como Jesus Cristo, se dirigiu a ela, como Ele a tratou, qual foi o valor que ela teve, qual a importância que ela teve, não é? Talvez essa palavra vá te mostrar alguma coisa, você que é divorciada, você que enfrenta essas batalhas diárias, não é? Das consequências do divórcio. Enfim, eu espero que o Senhor toque o seu coração, que o Senhor fale com você de uma maneira sobrenatural. E eu trouxe o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 4, tá bom? E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e ele estava cansado da viagem,
assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha que interessante. Eu gosto de começar o texto quando ele diz, eu pego esse verso 4 que diz: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Porque era importante para o Senhor chegar até ali. Era importante para o Senhor encontrar com essa mulher. Essa mulher que ia na hora sexta. O que é a hora? Vamos começar com a hora sexta. A hora sexta na Bíblia corresponde aproximadamente ao meio-dia. Ou seja, às 12 horas no sistema de contagem de tempo moderno. E na tradição judaica, o dia era dividido em 12 horas, desde o nascer até o pôr do sol. Então, a hora sexta caiu meio-dia. Portanto, se nos referimos à hora sexta, hoje em dia estamos falando das 12 horas no horário local. Tradicionalmente, as mulheres iam buscar água no início da manhã ou no finalzinho da tarde, onde o clima era mais fresco, não é? Então você vai bem de manhã cedinho ou quando o sol está se pondo, porque não tem calor. Ir ao meio-dia sugere que ela queria evitar o encontro com outras pessoas. Por que será que ela queria evitar o encontro com outras pessoas? O que isso mostra para nós? Olha, isso indica que ela se sentia excluída ou evitada pela comunidade, pelas mulheres, possivelmente devido à sua reputação e às circunstâncias de sua vida pessoal que são reveladas na conversa que ela tem, né, com Jesus. Portanto, a escolha desse horário incomum, não é? Para nenhuma mulher estava ali, só ela. Nenhuma pessoa que estava ali, só ela, não era só as mulheres. Isso reforça a ideia de que a mulher samaritana estava tentando evitar uma interação social. Ela não queria estar perto, possivelmente por causa do estigma associado à sua situação pessoal. E geograficamente, Samaria ficava entre a Judéia ao sul e a Galiléia ao norte. E a rota mais direta, entre essas duas regiões, passava por Samaria. Se você entrasse em Samaria, era mais rápido. Era muito mais rápido, mas os judeus, no tempo de Jesus, eles evitavam passar por Samaria devido às tensões históricas e religiosas entre judeus e samaritanos.
muitas vezes optando por uma rota mais longa que atravessava o Jordão. Então os judeus preferiam fazer um caminho mais longo do que chegar até Samaria, do que se encontrar com um samaritano, do que estar perto de um samaritano. Por que que isso acontecia? Quais eram as confusões que geravam? Eu trouxe algumas coisas, né? Após a morte de Salomão, isso é um ponto, após a morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em dois. O reino de Judá ao sul, com a capital em Jerusalém. O reino de Israel ao norte, com a capital em Samaria. E olha, gente, essa divisão política também marcou o início de diferenças culturais e religiosas, não é? E em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios e muitos israelitas foram exilados e outros povos foram trazidos para a região, resultando em uma mistura de cultura, de novo, e religião. Ficaram misto. Outro ponto é que os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, enquanto os judeus eles consideravam o Templo de Jerusalém o único lugar legítimo de adoração. E essa diferença causou grande antagonismo, já que ambos os grupos reivindicavam a autenticidade de sua forma de culto. Os dois achavam que estavam certos, os dois achavam que estavam próximos de Deus. E isso acontece hoje em dia com algumas igrejas. Nós sabemos alguns segmentos, umas vão para um lado, outras vão para o outro. Tem o pentecostal e o tradicional, enfim. Mas lá com os judeus e os samaritanos eram mais agressivos. Eles evitavam se chegar perto, eles evitavam falar. Isso é muito sério. Um outro ponto é que os samaritanos, eles aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse era o livro sagrado para eles. E isso para eles era a Escritura Sagrada, não mais que isso, só 5 livros. Enquanto os judeus incluíam os profetas, os livros dos reis, outros escritos. Essa era outra diferença entre judeus e samaritanos. Os judeus de Judá se viam como descendentes puros de Abraão, Isaque e Jacó, enquanto viam os samaritanos eram como se eles fossem um povo misto, devido aos casamentos com os povos, né, que os assírios trouxeram para a região. Isso levou uma percepção de pureza religiosa e étnica entre os dois grupos. Eles achavam que os judeus eram mais puros, eles eram sangue puro, né, se eu posso falar essa linguagem. E outro ponto que ao longo dos séculos houveram diversos conflitos e hostilidade entre os dois grupos, muitas vezes exacerbados por questões políticas. E isso inclui disputas territoriais e econômicas, como todos os países hoje. E esses fatores são alguns que criaram uma base profunda e duradoura de hostilidade entre judeus e samaritanos. Por isso a mulher fala: como tu, judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Que é isso, né? E Jesus, ele faz algo extraordinário nesse encontro. A frase "era ali necessário" sugere um propósito maior, além da mera conveniência geográfica. Não era só porque era mais próximo, era mais fácil passar por Samaria. Não, indica que Jesus tinha uma missão divina a cumprir em Samaria. A conversa com a mulher samaritana e o mistério entre o samaritano e os judeus era algo que Jesus queria quebrar, eu posso falar, ter uma outra visão, mostrar que Jesus veio para todos, não apenas para os judeus. Ele veio também para você, ele veio também para outros povos. E ele escolhe justamente uma mulher
que tinha um problema até com os samaritanos, eu acredito, não é? E Jesus diz, olha, eu estou aqui, é importante para mim vir falar com você. Você não é qualquer uma. Ele quebrou barreiras culturais e religiosas ao interagir com uma mulher samaritana e ao ministrar ao samaritano, demonstrando a universalidade da sua missão, de falar a todos os povos. Essa passagem, ela ilustra a providência divina em ação. E essa providência divina está em ação sobre a sua vida, está em ação sobre a sua casa, sobre a sua história, não importa qual seja a condição. A necessidade, era necessário passar por Samaria, faz parte do plano de Deus para revelar a natureza inclusiva do Evangelho. O Evangelho é para todos aqueles que nele crê e obedecem. É para todos, não importa a sua condição, não importa o que você esteja passando. Jesus sabia que teria um encontro significativo no poço de Jacó, que resultaria na conversão de muitas pessoas excluídas, de muitas pessoas deixadas para lá, de muitas samaritanas. Sim, Jesus veio a um lugar excluído, atingir corações também excluídos. Talvez você se sinta excluída ou excluído, talvez pela sua condição, pela situação que você se colocou e está vivendo hoje, talvez por escolhas erradas, por ter entrado no engano, causar confusão, ficar confuso em seus sentimentos. Não teve instrução correta. Talvez você nem teve exemplo de família para saber como fazer a sua e chegou ao divórcio. Você olhou para um lado, olhou para o outro e falou, qual exemplo seguir? E a mídia não vai te ajudar nisso. Vai dizer que quaisquer pessoas juntas são uma família, que animais com pessoas também é uma família. É muito difícil. A expressão era ali necessário reflete uma combinação de fatores práticos, teológicos e providenciais que levaram Jesus a passar por Samaria, pontuando a intenção de Deus de incluir todos os povos em sua mensagem de salvação. Fatores práticos, porque era falar, era chegar, era atingir. Onde é necessário entrar na sua vida? Onde é necessário passar para mudar a sua vida? Que lugar é esse? Talvez um lugar de vergonha? Talvez você tenha que passar para chegar no seu destino num lugar de conflito, num lugar difícil. Perceba que essa mulher, quando chega no ponto que era necessário de transformação, ela muda de assunto. Quando Jesus fala para ela, você já teve 5 e esse que você tem não é o seu, ela diz, onde é certo adorar? Ela traz um dos pontos que era nevrálgico entre judeus e samaritanos. Ela tenta trazer Jesus para uma outra confusão, para um ponto que não chega a lugar nenhum. Onde é que é importante adorar? Veja bem, muitas vezes na nossa vida, quando Deus usa uma pessoa para abordar, para te auxiliar, para te ajudar, para trazer um assunto que vai mexer em situações difíceis da sua vida, você muda de assunto. Às vezes você quer trocar, às vezes você vai embora da igreja, você corta relação com a pessoa. Ei, essa mulher não cortou relação com Jesus. Quando Jesus tocou no ponto nevrálgico dela, no ponto de dor, no ponto de vergonha,
Ela mudou de assunto, mas o Senhor continuou dizendo, falando, olha, não importa, eu sei de tudo isso de você. Eu sei de toda a sua história. E eu vim, era-me importante falar com você. Era-me importante tocar o seu coração. Era-me importante te mostrar que você é importante para mim. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou Deus que pode mudar a sua história. Eu tenho água viva. Ela não só vai gerar, você não mais terá sede, mas também te limpará. Mudará a sua história. Qual é a sua disposição? Qual a área da sua identidade está em conflito com o seu destino? Vou repetir. Qual é a área da sua identidade que está em conflito com o seu destino? Muitas vezes nós sonhamos com um lugar que a nossa condição atual não cabe, não entra. Eu precisaria de X, eu precisaria de Y, e quando eu estou falando de X e Y, eu não estou me referindo a nada financeiro, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é condição de vida, é maturidade de vida, é crescimento, é compreensão de quem realmente você é. Apesar de estar numa situação difícil, de conflito, às vezes de exclusão, Deus está te convidando para ser inclusa no reino dele. Então, você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo esse vídeo, Deus está te mostrando, através dessa palavra, que Ele tem perdão, que Ele tem água viva. Ele, o seu Deus, tem vida nova para você. Na sua realidade, na sua vergonha, na sua angústia, você não precisa estar sozinho. Ele quer ser sua companhia nessa situação, seja ela qual for. Ele pode, e se você permitir, Ele renova a sua vida. Permita Deus entrar na sua história. Ele quer perdoar e transformar a sua realidade. Ele transforma a sua realidade e muda o seu destino. Você poderá buscar água viva, ter o seu dia a dia naturalmente, enfrentar naturalmente cada desafio, como todos os seus irmãos em Cristo, todos os seus irmãos debaixo da vontade de Deus. Jesus ensina sobre a verdadeira adoração, quando a mulher o questiona, onde devemos adorar? A verdadeira adoração não está limitada a um local específico, como Jerusalém ou Monte Gerizim, não, mas deve ser em espírito e em verdade. Mostra a sua verdade, independente de qual seja ela. Esta é uma profunda lição teológica que aponta para um novo tempo de adoração para você, para a sua vida, para você que quer mudar. Um encontro divinamente orquestrado. Um encontro com a mulher samaritana não foi acidental, mas parte do plano divino. E hoje também você está ouvindo, não por acaso essa palavra, mas Deus quer mudar a sua história. A providência divina é vista no fato de que Jesus chegou no poço exatamente quando a mulher estava lá, num horário totalmente atípico, mas ela estava lá. Esse é o tempo de Deus falar com você. Você está ouvindo. Deus tem novidade de vida. Nesse exato momento, Deus está permitindo um encontro com você transformador, que pode mudar a sua vida e também impactar quem está perto de você. Assim como a mulher samaritana, não só ela foi atingida, mas as pessoas, a comunidade, as pessoas que estavam à sua volta. Enfim, Jesus sabia da importância desse encontro para a salvação não apenas da mulher samaritana, mas de muitos samaritanos que vieram a crer por causa dela. Eu quero ler ainda o texto para finalizar, o texto de João. Deixa eu abrir aqui para falar para vocês. João 4:39.
do 39 ao 42. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, ou o testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Foi isso que ela disse para as pessoas. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros que creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Através de você, Deus pode atingir sua família. Através de você, Deus pode atingir o seu vizinho, o seu amigo, a sua amiga. Através de você, Deus pode atingir o seu pai, a sua mãe. Através de você, mas primeiro você. Primeiro Deus quer atingir você, a sua vida, a sua história. Independente de onde você tenha chegado, a distância que você pensa estar da vontade de Deus, está anulada agora. Em nome de Jesus Cristo, tenha um encontro com o Senhor. Deus abençoe você, a sua casa, e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, Deus é bom e quer um encontro com você. E esse encontro aconteceu agora. Faça valer a vontade do Senhor. Mostra qual é a sua dor. Aonde está machucado, deixa Deus curar. Deixa Deus sarar a sua história.